a ansiedade. Quem de nós não fica ansioso, né, irmãos? Quem de nós não passa por esse mal, por essa condição da ansiedade? E a proposta da palavra de Deus, e a proposta que eu trago hoje em forma de mensagem, não é que a gente não sofra, não chegue a ser atingido pela ansiedade. Mas o que a palavra nos diz é que em tempos de ansiedade, em tempos em que a ansiedade bate a porta, há uma proteção, há um escape, há uma maneira de agir, há uma maneira de se posicionar, de modo que a ansiedade não tome conta da gente. Estava meditando hoje à tarde, relendo o esboço, estudando um pouco mais sobre essa mensagem, e me veio uma comparação da ansiedade com a tentação. A ansiedade com a tentação. Deus não nos impede de sermos tentados. Deus não impede que a gente seja tentado. E cabe a gente decidir se a tentação vai prevalecer sobre a nossa vontade, sobre a palavra de Deus, sobre os conceitos que a gente tem guardados no coração por causa das Escrituras. Cabe a gente dizer não à tentação ou sim. Assim é com a ansiedade. Assim é com as crises em geral que nós temos. Cabe a nós dizer sim à ansiedade, dar guarida a ela. Tem algumas pessoas que acabam por alimentar e retroalimentar, uma coisa alimentando outra, a ansiedade. E cabe a nós também lermos a Bíblia, entendermos o que a palavra fala, e então nos protegermos dela, não deixarmos que ela avance, que a ansiedade avance sobre nós. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, o mesmo texto que eu li na semana passada. As preocupações da vida. Qualquer pessoa consciente tem preocupações na vida, não é? Elas não são diferentes na vida de cada um de nós. Aliás, elas são diferentes, mas são presentes de maneira diferente em cada um de nós. Vamos lá, Mateus 6, 25, presta atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Quem está falando isso, amados? É Jesus que está falando isso. Não é um qualquer. Quem está falando isso sabe da coisa. É Jesus. Não se preocupem. Vamos lá. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Deus as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E eu faço essa pergunta para você hoje. Você não tem muito mais valor do que as aves dos céus? Será que eu e você, será que nós não somos diante de Deus muito mais valiosos do que as aves dos céus? Deixo essa pergunta para você ir meditando. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja, um dia sequer, em outras versões, a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Ele não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres também, de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não se angustiem, não fiquem ansiosos, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas o que, amados? A comida, a bebida, o alimento, tudo mais, lhe será acrescentado. Portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Vamos repetir essa última frase. Basta a cada dia o seu mal, o seu próprio mal. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo registro dessas palavras de Jesus. Obrigado porque chegou às nossas mãos hoje. E isso nos dá alento, isso nos cura, isso nos protege, isso nos dá vigor, nos dá força. Ajuda-nos, Senhor, a ler esse texto, a ouvir a tua proposta para nós hoje e então conseguirmos colocá-la em prática, conseguirmos praticar a tua palavra. É isso que nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E que você diga aí um amém a essa oração. Amém. Eu estou falando sobre ansiedade e como neutralizar a ansiedade. Por que é necessária essa palavra, amados? Porque o modelo de vida que foi reservado para nós no século 21 é muito fácil a gente ficar ansioso. O modelo que a gente está vivendo, a forma que nós estamos sendo inseridos na sociedade, o estilo de vida que a gente tem, é algo que é totalmente propenso a nos levar a caminhos ansiosos, em todos os aspectos que você puder pensar aí na sua mente. Nós estamos vivendo uma época muito rápida, de muita aceleração. Eu estou lendo um livro de Augusto Cury, já tive ele em mãos algumas vezes, mas não cheguei a lê-lo, mas estou lendo um livro muito bom que eu recomendo a você, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Alguém aqui já leu? Só essas 3 pessoas? Então você que ainda não leu, leia, muito importante. Para você que é pai e mãe, importantíssimo. Para você que é professor, é importante 2 vezes. Pais brilhantes, professores fascinantes. Ele associa a função do educador no lar e a função do educador na escola ou em outra formação de opinião. E ele organiza toda a sua tese em função de que especialmente os jovens, mas nós adultos também, ele fala isso, mas especialmente os jovens estão vivendo uma época de algo que ele chamou de SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele disse com toda razão que hoje um jovem, durante um mês, uma pessoa, qualquer um de nós também, mas o jovem mais ainda, durante um mês ele recebe muito mais informações, muito mais notícias, muito mais, chega a ele muito mais estímulos a nível externo do que um adulto de 100 anos atrás, em um ano. Ele compara isso muito interessantemente com a televisão, com a internet, com o telefone celular. Chega informações para você o tempo todo. Por isso é que as pessoas ficam tão agitadas, por isso é que as pessoas andam tanto em crise, porque não há mais prazer em se deleitar com aquilo que Jesus está propondo aqui. Olhar para um lírio e achar beleza no lírio, e além de achar beleza no lírio, começar a pensar sobre como foi formada aquela beleza. Jesus nos chama para olhar para os lírios e pensar assim: se Deus foi tão meticuloso, tão cuidadoso, tão amoroso para com os lírios, por que não seria para conosco? Por que não seria para a gente? Se Deus foi tão primoroso na quantidade de pássaros, na diversidade de penas, que os pássaros têm formatos também, desde o pica-pau até o pavão, não é? Por aí vai, desde uma rolinha que tem a sua beleza, até o pássaro mais formoso que você imaginar, talvez uma arara, não sei. Mas desde um para outro, se Deus foi tão cuidadoso com essa criação, que não é espiritual, que não tem um espírito, você tem, você é um ser espiritual, amém, amados? Nós temos vida eterna, nosso chamado é para a vida eterna. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que a planta nasce e murcha, o lírio nasce e murcha, mas goza, desfruta do prazer de Deus, desfruta do cuidado de Deus, desfruta da beleza que Deus forma, assim como as aves. Então, juntando uma coisa com a outra, Augusto Cury está nos chamando
e é muito interessante isso, tem tudo a ver com a palavra pregada hoje, está nos chamando para nós admirarmos mais aquilo que é simples, a fim de desacelerar o nosso pensamento, a fim de trazer o nosso pensamento à calmaria. Vamos lá então. Ansiedade é excesso de preocupação com o dia de amanhã. Geralmente é uma antecipação negativa do dia de amanhã. Você vai ver a manifestação da ansiedade geralmente de maneira negativa, embora em algumas vezes ela se pronuncie de maneira positiva. Por exemplo, tem um casal aqui hoje, essa noite, que acabou de me entregar a certidão de habilitação para o seu casamento. Eles vão se casar no mês que vem. Thalita e o Maurício. Levanta a mão aí, Thalita e Maurício, pessoal. É um casal de noivos. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal de noivos? Então eles estão há um mês e pouquinho do seu casamento. Você lembra como é que você estava há um mês e pouco antes do seu casamento? Coração, ó. Tchá, 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 tchá. O deles também deve estar assim. O sorriso dela agora evidencia mais ainda isso. Essa ansiedade é boa, mas não é dessa ansiedade que eu estou falando. Mesmo essa ansiedade boa, se for mal administrada, se torna ruim. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Estou falando da ansiedade que nos causa dano, que nos causa complicação. Então, semana passada eu falei, vou repassar aqui rapidinho. Como neutralizar a força e o domínio da ansiedade? Como neutralizar? Percebendo que a vida é mais do que o físico, mais do que o visível. Está aí no versículo 25. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você quiser acompanhar enquanto ouve. Ansioso vem de um termo grego chamado distraído. A ansiedade tem a capacidade de nos distrair daquilo, de ver aquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez. A ansiedade desfoca a nossa visão, inclusive a nossa visão espiritual. Desfoca totalmente a nossa visão emocional, mas desfoca também a visão espiritual. E se você recompor a visão espiritual, o ser espiritual bem colocado, bem organizado, ele vai dominar, ele vai cuidar, ele vai sarar o ser emocional, o seu lado emocional. A ansiedade é isso, ela vem e distrai. A vida é mais do que o físico. Eu não posso viver a vida só olhando para o físico, para o material, para as coisas, mas eu preciso olhar a vida na essência. Meu amado, você é um ser criado à imagem e à semelhança do Senhor. O Senhor está contigo em todos os momentos. Você vai passar a eternidade na presença do Criador. Não tire os olhos do céu, não tire os olhos do poder de Deus sobre a sua vida. Nós podemos sim e passamos sim dificuldades neste lugar, mas calma aí, que o Senhor já está chegando e vai colocar tudo em ordem na sua vida, na minha vida e eternamente. Nós temos uma direção, nós não estamos neste mundo aqui flutuando, sendo empurrados pela barriga, nós estamos neste mundo aqui sendo cuidados pelas mãos do Senhor, protegidos pelas mãos dele. E se você quer nisso, diga um amém aí, meu irmão. Segunda maneira, observando que Deus cuida das aves. Se cuida das aves, por que não cuidaria dos filhos? É o que Jesus fala no versículo 26. E eu aprendo que a ansiedade é inimiga da providência divina. Meu irmão, Deus providencia o que as aves precisam para se sustentar. Se Ele providencia para as aves e também para os lírios por extensão, Ele também providencia para você e para mim. Pode até parecer que está nos faltando hoje, pode até parecer que já nos faltou algum dia, mas eu sei que tem testemunhos aqui, inclusive o meu, de dias em que houve provisão imediata, exata, na hora certa, providência do Senhor. Eu estava falando outro dia com uma pessoa no gabinete pastoral e dizendo que nós aqui na igreja somos muito... como é que se diz? Preocupados, ligados, interessados, é a palavra talvez mais correta, em cuidar das pessoas que estão precisando de uma cesta básica, de um apoio durante um período da vida. A gente tem alguns critérios, mas a gente cuida
E eu sou um dos maiores entusiastas disso. Jairo e Ione fazem isso muito bem, mas eu os apoio e sou um dos maiores entusiastas disso. Sabe por quê, amados? Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Já teve um dia que eu estava precisando e chegou um casal de amigos na minha porta, cheios de bolsas de compra de supermercados, para me abençoar. Foi mais do que uma cesta básica, foi um carrinho básico. Foi uma bênção e tanto. Nunca mais eu vou esquecer aquele dia. Eu morava no 3º andar, como eu também moro hoje, não tem elevador, escada, e a gente teve que usar cabo de vassoura, sabe como é que é? Para colocar no meio da sacola, acho que é do Guanabara, sei lá o que era, para poder levar para cima eu e a Lana. E eram dias difíceis. A ansiedade nos tira a ideia de que Deus vai providenciar o que a gente precisa a qualquer momento. Ei, o Senhor vai bater na tua porta a qualquer momento, ou vai enviar alguém para bater a porta da tua casa, ou do teu coração, ou no outro coração que precisa ser quebrantado. Deus vai mover a qualquer momento, porque Ele sempre providenciou, e Ele sempre providenciará. Você já teve experiências assim? Dê um glória a Deus aí, meu amado. Glória a Deus. 3. Como se neutralizar? Como neutralizar a ansiedade? Entendendo que a ansiedade não altera as situações da vida, nem prolonga a vida. 27 diz isso. Não é possível acrescentar uma hora sequer. A tua ansiedade não vai produzir nenhum tipo de benefício. Não vai resolver o problema. Não vai acrescentar uma hora de vida à sua vida. A sua ansiedade não vai colaborar positivamente em nada. Pelo contrário, só vai deixar que o problema seja mais cruel, seja mais sofrível, e parece que os dias, você já passou por esse tempo, parece que os dias não passam, que as horas não correm, que as coisas não acontecem, que tudo paralisou. A ansiedade tem esse poder de paralisar você, de fazer a hora não avançar. Parece que você não avançou nada, mas olha, você pode estar ansioso o quanto tiver, e eu também, mas o tempo continua rodando na mesma circunstância, e Deus continua no controle da mesma forma, porque Deus é Deus. E se você reconhece o poder de Deus, dê um glória a Deus aí, meu amado. 4, observando que Deus dá lindas roupas às flores. E isso mostra no versículo 28. Se Ele dá lindas roupas às flores, por que não dará também aquilo que os filhos, os homens e as mulheres, precisam? Eu estava falando semana passada que as roupas naquela época eram tecidas artesanalmente. O tecido era composto artesanalmente. Não era só mandar na costureira, muito menos ir no shopping, escolher a loja de marca que você prefere. Não. Tinha que se fazer o tecido. Jesus está falando que os lírios não tinham condição de tecer o tecido. Não tinham condição de compor o tecido. Mas Deus já lhes entregou os tecidos, as roupas, as penas, a plumagem prontas. E o Senhor também olha para mim e para você e vê que quando a gente não tem condição de tecer os nossos próprios, entre aspas, tecidos, as nossas próprias roupas, que vão cobrir a nossa nudez, cobrir a nossa falha, cobrir a nossa dor, cobrir a nossa vergonha, o Senhor vem, amados, e nos veste, o Senhor vem e nos protege, o Senhor vem e nos cobre, o Senhor não tem prazer algum em nos envergonhar. Quem gosta e se propõe a nos envergonhar é Satanás, mas o Senhor é muito mais poderoso que Satanás, e Ele guarda as nossas vidas e nos veste de todas as maneiras que você possa imaginar. Não estou falando simplesmente de roupa. Jesus não está falando simplesmente de roupa, Ele está fazendo uma metáfora também de roupa, mas está fazendo uma metáfora. Você pode não ter 300 vestidos no seu armário, afinal você não precisa disso. Mas o Senhor nunca vai deixar você envergonhada. Você pode não ter 500 sapatos. Tem gente que coleciona sapatos, não é? Tem mulheres que gostam muito de sapato, homens também. Você pode não ter 500 sapatos, mas o Senhor não vai deixar você andar com a sola furada. Amém, amados? E mesmo que você passe por um tempo de sola furada,
Pode crer que o Senhor já vai providenciar para você algum outro tipo de calçado, algum outro tipo de cobertura, porque Ele sabe que você precisa. Ei, meu amado, o Senhor conhece as tuas necessidades, o Senhor conhece aquilo que você precisa melhor do que você. Conhece aquilo que eu preciso melhor do que eu mesmo. Amém, amados? 5. Como enfrentar e neutralizar a ansiedade? Percebendo que os não cristãos têm motivos para desconfiar, para ter ansiedade. Afinal, ele não tem em quem confiar. Mas você tem. Você tem. Tem algum filho de Deus aqui esta noite? Dê um glória a Deus. Se você é filho, você conhece o Pai. Quem não é filho, tem todos os motivos para viver ansioso, agitado, materialisticamente. Existe a palavra? Não. Eu sou forte para criar neologismos, novas palavras. Quem é ímpio, quem é gentio, quem é pagão, tem todos os motivos para viver no meio dessa sociedade como ela está. Preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter. Se eu tiver uma, preciso ter duas. Se eu tiver duas, preciso ter 4. Se eu tiver 4, preciso ter 8. Se eu já tiver 8, eu preciso ter em outro lado. Insaciáveis. Porque nada os sacia. Mas quem conhece Deus, percebe que mais do que ter, é preciso ser. Sendo, a gente terá. Amém, amados? Mas o fundamental não é ter, o fundamental é ser. Porque se você for, se você escolher a palavra de Deus, como ela diz lá no final, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você for, se você vier a ser, de verdade, na prática, o que acontece? Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então não funciona você ter para então ser. Não funciona. Talvez funcione no reino dos famosos, dos VIPs. Talvez funcione no reino do futebol. Talvez funcione no reino dos artistas globais. Talvez funcione no meio disso, daquilo ou de outro. Mas no reino de Deus não. E a nossa opção, pelo menos eu creio que você pensa assim, a nossa opção, o nosso chamado, o nosso convite, aquilo que nós falamos de aceitar a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, é para viver debaixo da ótica do reino de Deus. Então o reino de Deus nos convida a ser, para então ter. Você entende isso aí? Dê um glória a Deus, amados, porque isso é uma chave tremenda. Salomão teve muito, mas Jesus está dizendo que nada é comparável às roupas que um pássaro tem. Nem Salomão, que um lírio tem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Isso quer dizer que você pode ser a pessoa mais famosa, mais rica, mais endinheirada, andar só com roupas da moda, mas meu camarada, minha irmã, você não vai conseguir chegar à beleza que Deus produz. A beleza de uma flor. Você não vai conseguir chegar à beleza de um lírio do campo. E muito menos ter as sementes que ele tem. Porque na semente do lírio do campo, na roupa do lírio do campo, existem sementes que vão gerar outros lírios do campo. Mas nas roupas de grife, de marca, embora não seja pecado algum você tê-las, eu estou dizendo de você viver, de pessoas viverem uma vida de aparência, não há sementes, não há reprodução. A única consequência é uma vida materialista, humanista e então ansiosa. Fuja disso, meu irmão. 6. Deus tem conhecimento perfeito das nossas necessidades. Você pode repetir essa frase comigo? Deus tem conhecimento perfeito e completo das minhas necessidades. Está no versículo 32. Leia lá comigo, por favor. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês, o que, amados? Precisam delas. Deus sabe o que você precisa. Vá no versículo 6 também, no capítulo 6, versículo 6.
Não, perdão, capítulo 6, versículo 8. Na minha Bíblia é na página ao lado. Capítulo 6 de Mateus, versículo 8, diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe aquilo que vocês precisam, do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Amados, nós servimos a um Deus, e está dentro do contexto que eu estou lendo, mesmo capítulo. O seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, sabe daquilo que a gente precisa, mesmo antes da gente pedir aquilo que a gente precisa. Você pode dar um glória a Deus aí por causa disso? Deus não se distrai. Deus não se esquece das orações. Dos pecados Ele esquece. Dos pecados perdoados, confessados e perdoados, Ele esquece. Mas das suas necessidades, não. Das minhas necessidades, não. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo, foi essa semana, foi quarta-feira, foi ontem. Ela estava me dizendo que orou por uma certa situação até 4 anos atrás. E de 4 anos para cá, ela orou durante 3 anos, até 4 anos atrás. 4 anos atrás ela parou de orar por isso. E ela foi alcançar o fruto da oração dela agora, recentemente, uns 2 meses para cá. Ela esqueceu, de certa forma, que tinha orado. Ela já não tinha mais expectativa de ver a resposta de Deus. Epa, mas Deus estava trabalhando, Deus estava ativo, Deus estava olhando para ela, Deus estava vendo as necessidades dela. Talvez ela não tenha sabido orar, como eu também às vezes não sei orar, e talvez você também se enquadre nisso. Às vezes a gente não sabe orar como convém, mas a palavra diz que o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Amados, até isso o Senhor providencia para a gente. Até isso, meu irmão. Deus tem conhecimento exatamente das suas necessidades. Quer a gente ore ou não, Ele sabe. E aqui vai uma palavra para você que tem vivido talvez dias de tamanha ansiedade que não consegue nem mais orar. Já conheci algumas pessoas assim. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Eu já passei por momentos assim também. De não conseguir organizar uma oração. Tamanha aflição. Eu acho que deve ter gente aqui que já passou por isso também. Se você está passando por isso, meu amado, saiba de 2 coisas. Uma delas eu aprendi com Jesus aqui. A outra delas eu aprendi com a minha sogra. O que eu aprendi com Jesus é que mesmo que a gente não ore, mesmo que a gente não ore como deva, mesmo que nós não sejamos precisos nas nossas orações, o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos. Ele gosta de nos ouvir, mas amados, é muito melhor saber que Ele já sabe aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida na presença dEle. Se você entende isso aí, dê um glória a Deus bem forte, meu amado, porque isso é muito importante. Nós não servimos a um Deus que precisa de trocas, precisa de mandingas, precisa de pagar-se sacrifícios, precisa-se de cumprir votos para que Deus haja. Não, Deus age por amor, Deus cuida de nós por amor. E a segunda coisa que eu aprendi, e essa foi com a minha sogra, é que quando eu não consigo mais, eu tenho praticado isso durante uns 20 anos, em algumas ocasiões específicas, quando eu não consigo orar, quando eu não sei como orar, quando eu não consigo organizar o pensamento, eu só clamo por misericórdia. Eu creio que a palavra misericórdia é uma oração completa em muitos momentos da nossa vida. Se você não tem conseguido orar, meu irmão, organizar um pensamento, como você normalmente faz, clame por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha esposa, do meu marido. Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Senhor, tem misericórdia da minha vida profissional. Ou simplesmente, Senhor, tenha misericórdia. Ou simplesmente, Senhor, misericórdia.
Mas, meu amado, quando você clama por misericórdia, pode ter certeza que o Senhor ouve e entende você e entende todos os aspectos em que você precisa de misericórdia na sua vida. E a boa notícia é que no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Você entende isso aí com alegria? Dê um grande glória a Deus, meu amado. O Senhor cuida da gente. Você não está sozinho nessa parada. O Senhor cuida da gente. É preciso, meus irmãos, que haja uma diferença entre aqueles que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus. É preciso. Os dois, os que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus, estão suscetíveis às ansiedades da vida, às tribulações da vida, mas é preciso encará-las de uma forma diferente. Afinal, nós conhecemos um Deus todo-poderoso e precisamos deixá-lo, precisamos aguardá-lo agir na nossa vida, contar com Ele. Os que dependem e os que não dependem de Deus, tem que ter uma diferença nisso. Tem que haver uma diferença entre os que dependem de Deus e aqueles que não dependem de Deus em relação à sua ansiedade. Tem que haver uma diferença no trato com a ansiedade entre aqueles que esperam em Deus e aqueles que não têm um Deus para esperar. Tem que haver. E essa diferença significa como nós encaramos as ansiedades, os momentos de ansiedade que batem à nossa porta. Sétima questão. A busca do reino de Deus garante o recebimento de todas as outras coisas. Eu já li aqui o versículo 33, que diz que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E esse todas as coisas inclui tribulações. Inclui. Não excetua nada. Mas mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias, mesmo nos tempos de ansiedade, há uma diferença, há uma provisão, há um cuidado, há um jeito de Deus tratar com a gente, tratar o nosso coração. Boa parte da nossa ansiedade acontece por a gente não depositar realmente a nossa confiança em Deus. Se você for fazer um exame seu, interior, e for fazer um exame desprovido de preconceitos contra você mesmo, você vai analisar que isso é real. Boa parte da nossa ansiedade, da nossa carga de ansiedade, acontece porque a gente não confia em Deus da maneira como a gente pode confiar e deveria confiar, porque a gente crê em Deus, porque a gente conhece Deus. Mas, amados, mesmo que a gente seja infiel, Deus continua fiel. E isso é uma tremenda de uma alegria, é um tremendo de um alívio. O texto está em 2 Timóteo 2,13. Se você não quiser abrir, não abra, mas se quiser anotar, anote. 2 Timóteo 2,13 diz que ainda que eu e você permaneçamos infiéis, sejamos infiéis ao Senhor, no que diz respeito a confiar em Deus, no que diz respeito a buscar a Deus, no que diz respeito a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, o Senhor continua fiel a nós, o continua amoroso para conosco, continua cuidando da gente, amados. Mesmo que a gente não consiga ser fiel como a gente gostaria e deveria. Finalizando, versículo 34, leia lá comigo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Aprenda a viver um dia de cada vez. Você pode repetir comigo? Eu preciso aprender a viver um dia de cada vez. Isso é bíblico e é tão real, para você ter uma ideia de como é que a Bíblia é um parâmetro de conduta. Isso é tão real que até mesmo as sociedades anônimas, não é? As entidades anônimas, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, jogadores anônimos, qualquer coisa anônimos, esses grupos de terapia em grupo,
de autoapoio, eles trabalham com essa premissa: só por hoje. Só por hoje. A nossa luta, amados, nossa luta, se ela for estendida, se você antecipar a luta para durante um ano, você vai ficar com o seu coração cheio de ansiedade. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o mal que está escrito aqui não é no sentido de malícia, nem de maldade, nem de execução do diabo. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer, não é isso que o texto diz. O texto diz, basta a cada dia os seus próprios problemas. Basta a cada dia a solução das suas próprias crises. Encare um dia por vez. Ansiedade é trazer o amanhã para hoje. Mágoa é trazer o ontem para o agora. Você não pode ficar vivendo debaixo de mágoa, de falta de perdão, mas também você não deve trazer o amanhã para hoje, de uma maneira que crie uma ansiedade tão grande no seu coração. Sabe por quê? A ansiedade pelo que vai acontecer amanhã é inútil para você viver esse dia. Eu vou repetir, porque essa frase me fez muito bem. A ansiedade pelo que vai acontecer amanhã é inútil para você viver esse dia. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje, o Senhor está aqui conosco. E amanhã, o Senhor vai estar conosco novamente. E a proposta é de que eu e você estejamos mais próximos a Ele. E quanto mais próximos nós estivermos de Deus, menos inseguros nós vamos estar, menos problematizados nós vamos ser, mais resolvidos na nossa vida e na nossa conduta cristã. Eu quero concluir dizendo para você, se preocupe mais em vestir e revestir o seu espírito. Se vista bem, seja elegante, ande bacana, seja limpinho. Seja limpinho, se arrume para o seu marido, se arrume para a sua esposa, se arrume para a sua namorada, para o seu namorado, se arrume, fique jóia, é uma preocupação saudável. Porém, se preocupe mais ainda em vestir o seu espírito, em revestir o seu espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você vestir somente o seu corpo, você corre o risco de ser elogiado pelos homens, mas observado de maneira incoerente por Deus. Entre agradar a Deus e aos homens, eu estou bem mais afim de agradar a Deus. Isso não significa que você, volto a dizer, que você tem que se arrumar mal, se vestir mal, tem que ter uma casa feia, nada disso, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a prioridade é vestir o seu espírito, meu espírito, é nos revestirmos do Espírito de Deus. As consequências disso brotam. A Bíblia diz que o coração alegre, o quê? Aformoseia o rosto. Traz formosura para o rosto. Olha, eu garanto para você que um coração alegre faz uma operação plástica muito superior a qualquer cirurgião plástico maravilhoso possa fazer. Não há cirurgião plástico tão poderoso que consiga aformosear o rosto como a alegria que o Senhor resplandece, a alegria que está dentro e que o Senhor resplandece para fora. Amém, amados? Você já viu os olhos de alguém quando está feliz, quando está vivendo dias bons? Alguém já reparou nisso? Como é que os olhos ficam? Os olhos brilham. A íris, a pupila, ela dilata, ela fica... Uau! Não é? O coração vem na boca e vem nos olhos também, como aqueles desenhos. Dói, dói. O coração, ele mexe com a sua forma de sorriso,
com a abertura dos seus olhos e com a sua face. Então, meus irmãos, não há maquiagem que dê jeito em um coração ansioso. A única coisa que dá jeito no coração ansioso, falei que semana passada também, não há medicamento que cure um coração ansioso. No máximo ele freia. A única cura para um coração ansioso, que eu e você de vez em quando, possivelmente, eu falo de mim, temos, e possivelmente teremos, não é uma mensagem que você vai se livrar da ansiedade, não. Essa é uma mensagem para você se lembrar, sempre que você viver tempos de ansiedade. Espero eu que você lembre. Mas a cura para isso é render-se aos pés do Senhor. É confiar em Deus. É reconhecer que você tem um Deus que muita gente que está por aí, não consegue crer, enxergar, ter esse Deus como você e eu temos. Nós somos privilegiados, meus amados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está vivendo tempos de ansiedade. E orar por você que precisa de uma estrutura para suportar possíveis tempos de ansiedade que acontecem na vida da gente. Eu quero orar por você, porque eu creio que a palavra de Deus ela é eficaz. Eu creio que a palavra de Deus vai aonde nenhuma palavra de homem algum consegue ir. Nenhum medicamento consegue ir. Nenhuma terapia, por melhor que seja profissional e mais digno, mas não consegue ir. A palavra de Deus vai aonde nenhum pregador consegue ir, nenhum conselheiro consegue ir. Ela vai. Ela tem o poder de nos atingir. Eu queria orar por você, amado. Feche os seus olhos. Se você é um desses que está precisando de consolo, está precisando de ânimo, está precisando de cura da ansiedade, de libertação da ansiedade, seja a palavra que você quiser aplicar, a retirada da ansiedade da sua vida, o enfrentamento, a neutralização da ansiedade. Se você é um desses, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, como um sinal de que você deseja que Deus trabalhe nas suas emoções, na sua mente, na sua história, na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é eficaz. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra atinge aonde nós não conseguimos por nós mesmos atingir. Cremos que o Teu Espírito, Senhor, sonda a gente, que o Teu Espírito cuida da gente, e cremos também que o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades, mesmo aquelas que a gente não consegue nem expressar, mas o Senhor as conhece. E nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um dos irmãos que estão passando por momentos de tribulação, de ansiedade, que o Senhor possa trazer, Senhor, restauração, que o Senhor possa trazer quietude, que o Senhor possa trazer de volta confiança num Deus que providencia todas as coisas, aqueles que dependem dEle. Senhor, nós queremos nos libertar, nos liberar do materialismo, do humanismo. Nós queremos nos libertar, Senhor, das nossas próprias cobiças e, Senhor, nos dedicar às coisas do alto, porque sabemos que o Senhor tem muito mais a nos dar, muito mais a nos acrescentar do que aquilo que nós possamos construir com as nossas próprias mãos. Abençoa o Teu povo, Senhor, traz paz aos corações, em nome de Jesus. Faz com que a ansiedade não nos bloqueie, não embace a nossa visão. Faz com que a ansiedade, Senhor, não nos embace de ver a Tua bondade e o Teu cuidado para com a gente.
Senhor, refreia os nossos pensamentos e faz com que a gente observe as coisas belas, ricas, valiosas e poderosas que o Senhor criou à nossa volta para nos mostrar, entre outras coisas, para nos mostrar que o Senhor tem cuidado da tua criação e que o Senhor tem um cuidado especial por nós, pessoas criadas à tua imagem e semelhança. Vem sobre nós esta noite, Espírito Santo de Deus, e que nós tenhamos uma noite de repouso, que não só o nosso corpo adormeça, mas que a nossa mente também adormeça, que a nossa mente também descanse, que o Senhor nos dê um refrigério interno, que não seja uma maquiagem, uma forçação de barra, mas que seja algo espiritual, algo sobrenatural sobre os nossos corações nesta noite e nos dias que hão de vir. Senhor, abençoa o teu povo, leva-nos agora para casa, Senhor, para desfrutar da presença dos nossos e para desfrutar, Senhor, da tua palavra hoje aqui ministrada. Nos leva a ter sede e fome da tua palavra, nos leva a ter um desejo incontrolável de falar contigo através da oração. Abençoa o teu povo, Senhor, leva-nos para casa em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, que o amor de Deus, que nos criou a sua imagem e sua semelhança, e que as consolações, o estímulo, o cuidado do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo esse Brasil e por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.